Para a gente fechar o nosso Bom Dia Tricolor, e aí sim falar do nosso motorzinho, olha ele ali, com a Lamborghini, com a Bentley, o nosso motorzinho, o Marcos Antônio, todo mundo já sabe. Olha o carro do Renan ali atrás. Renan emprestou o carro, né? Já devolveram, Renan? Ou tá lá aí, ainda? Aqui na garagem, tá aí. Ninguém pediu o meu C3 emprestado, mano. Nunca cheguei nem perto de um carro desse aí. Engraçado, o meu Kia Picanto é vermelho também. E por que não pegaram para colocar? Pô, que isso. Enfim, o Marcos Antônio renovou até 2030, todo mundo sabe. Agora, a questão é a multa rescisória. Multa rescisória para o mercado nacional de 900 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais. E a multa para o exterior segue em 100 milhões de euros, claro, também com um grande aumento salarial para o Marcos Antônio, que permanece no São Paulo até 2030, até na divulgação, né, nas redes sociais, fizeram uma montagem com... Era o quê? Uma foto de aniversário dele, né? Com o bolo do São Paulo. Pô, legal pra caramba. Para muita gente... Esse vídeo foi espetacular, né? Esse vídeo inteiro foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Mas será que aquela foto é verdade? É, né? Acho que a foto dele criança só não tinha os outros detalhes que colocaram, tipo Marcos Antônio, sei lá. Não, sim, mas de São Paulo. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Importante questionamento, mas eu acredito que sim. Mas, enfim, 900 milhões de reais de multa, 1 bilhão, para afastar os curiosos, para afastar os interessados, um em especial, né? Um em especial. E para muita gente que falou que o Marcos Antônio não queria sair do São Paulo, queria jogar em outros clubes, acho que foi um ótimo recado, para além de toda a comunicação envolvendo a importância que ele tem dentro de campo, mais uma vez para reforçar o laço que ele tem com o São Paulo, né? E, claro, esse valor aí para garantir que não tenha ninguém que, contra a vontade do São Paulo, o tire do time nesse momento, né, Pri? Com certeza, acho que era a renovação mais esperada, né? A dele e pelo momento também a do Sabino, né? Dois jogadores que vêm sendo muito importantes, mas claro que o Marcos Antônio é muito mais estável, porque já está há muito tempo sendo esse cara de destaque do time, né? Fico feliz, cara. O Marcos Antônio parece ser um cara muito do bem, né? Acho que ele acabou sendo pintado como querer, né, pular o muro a palavra, né? Mas enfim, ir para outro clube, enfim. Eu fiz algumas transmissões agora do Paulista, ficava sempre perto ali deles, e a gente conversava muito ali, o pouco que a gente conseguia, né? Pô, é um cara muito engajado no São Paulo, né? Que se importa muito, ansioso, igual a gente, para o jogo terminar, muito envolvido, assim, no cenário do São Paulo dentro de campo, né? Então, eu acho que é sempre bom ter jogadores assim, quando você consegue juntar um jogador com esse tipo de atitude e personalidade com um jogador bom, de muita qualidade no campo, fica perfeito, né? E é o grande destaque do time hoje, assim como o Danielzinho. Mas você falou aquela hora da posição do Moreira, né? Que ele poderia jogar ali onde jogam os dois. Um desabafo totalmente aleatório, cara. Eu tô muito cansada de depender de poucas pessoas, sabe? Porque é sempre a mesma história, mano. Ano passado, perdeu o Marcos Antônio, eliminação. Aí esse ano perde o Danielzinho, eliminação. Nossa, chega uma hora que cansa desse looping eterno de depender de jogadores, de personificar o resultado, sabe? E hoje em dia, o resultado do São Paulo é personificado no Marcos Antônio e também no Danielzinho. A gente viu que sem o Danielzinho o time morreu contra o Palmeiras, porque todo mundo marcou o Marcos Antônio e parecia que ninguém mais sabia jogar bola. Isso me incomoda um pouco, né? Mas, obviamente, não é culpa do Marcos Antônio, na verdade, graças a Deus que tem ele, né? Exatamente. São as limitações de um elenco que não tem, de um clube que não tem boa condição financeira nesse momento, né? Renan, Marcos Antônio renovado, a gente já sabe, agora com 900 milhões de reais de multa para o mercado nacional, para afastar os curiosos. Primeiro que eu queria falar para a Pri que ela precisa torcer para o Flamengo ou Palmeiras. Porque o resto dos clubes no Brasil fica nessa de o Corinthians, quando não joga o Yuri, quando não joga o Memphis, nossa, fudeu. O azar do timing, mano. Não, sim, sempre na hora errada. Isso é um detalhe importante. Sempre em um momento decisivo ali, um jogador importante, agora foi o Danielzinho, o ano passado foi o próprio Marcos Antônio ali na Libertadores,
sempre num momento decisivo, um jogador importante, muito relevante na dinâmica do time, não está em campo, né? Tudo começou com o Paulo Henrique Ganso em 2016. Nossa senhora, nem me lembro. Isso dói até hoje. O tô fora dói até hoje. É verdade. E, assim, um contrato bem amarrado, né? Contrato top do ponto de vista das multas aí. São Paulo vai vender ele por isso? Não. Um contrato longo, contrato extenso para um jogador jovem. Marcos Antônio tem 24 anos, né? Eu discordo do Lucas, do Luciano, do tempo, não da renovação, do tempo. Eu discordo do Sabino, né? Eu acho muito tempo de contrato. Jogadores mais velhos assim, 1+1. Senão você perde a oportunidade de deixar o time mais saudável, o time mais jovem, o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, né? Você pega a média de idade do PSG, do Chelsea, dos times, né? Do Palmeiras. O Palmeiras foca muito nisso, né? Então, eu não faria por muito tempo. O Marcos Antônio já é diferente, porque ele é jovem e ele tem muito potencial de trazer o retorno financeiro. Nesse patamar das multas, né, para fora do Brasil, aqui no nacional, não, né? Mas manda um recado interessante para os interessados, né? Gente, não vem com qualquer coisinha não, que esse cara aqui é muito caro. Não vem com qualquer dinheirinho aí que é muito caro. Não vem com conversinha fiada não. E a questão dele, o Marcos Antônio se mostrou nessa questão do assédio do Flamengo um grande profissional. Sim. Porque, para mim, seria natural que ele quisesse ir para o Flamengo. Gente, esquece a paixão agora. Esquece um pouco do símbolo que está ali no peito do Marcos Antônio com 5 estrelas. É natural. É natural o jogador que não recebe em dia querer ir para o maior time da América do Sul ganhar muito mais e receber em dia. É natural. E ele, nesse processo todo do interesse do Flamengo, vocês devem ter a informação, não sei se veio de fato uma proposta oficial. Teve a conversa, né, do Boto com o Rui Costa, acho, aqui no jogo, né, entre São Paulo e Flamengo na estreia do Brasileiro. Não sei se houve de fato uma proposta oficial ou o Rui Costa já falou, esse aqui não tem conversa, não sei. Mas que havia o interesse, havia. E seria completamente natural o cara querer sair. Sim. E dentro dele, eu quero ir, mas continua trabalhando, continua entrando em campo, continua ajudando. Não vamos esquecer, numa fase, agora a gente está aqui, ó, São Paulo foi eliminado e tudo, mas a gente está olhando a tabela do Brasileiro aqui para cima, a gente não está preocupado, viu? Mas aquele momento lá, o São Paulo estava mal, velho. São Paulo corria risco de rebaixamento. E o cara, em nenhum momento, você via ele fora de treino. Ó, esse jogo, ele estava em todo jogo, ele jogou todos os jogos. Então, isso mostra caráter e profissionalismo. E tá aí minha admiração. E se amanhã ou depois ele der uma entrevista, falar assim, ó, eu queria ir pro Flamengo. Ele não tá errado. Gente, ele não tá errado. Boni, Pri, vocês são profissionais. Se vocês tiverem a oportunidade de uma proposta melhor em uma outra emissora, em uma outra rádio, é natural, é da vida de todo mundo. Todo mundo que está aqui no chat balançar. Tem uma profissão, tem um trabalho, tem uma profissão. E é completamente normal. Hoje o São Paulo é um clube instável, que não paga em dia e não tem perspectivas para títulos, não tem grandes perspectivas. Vamos falar a verdade, vamos ser realistas. O time que quer ele acabou de ser campeão da Libertadores, que queria ele. Acabou de ser campeão da Libertadores, ia pagar muito mais e ia pagar em dia. Opa, peraí. Se não balançou o cara, alguma coisa tá errada. Completamente normal. Completamente normal, na minha opinião, mas o profissionalismo dele foi impecável. E ele merece essa renovação, o aumento salarial, o tempo do contrato e esse vídeo que ficou espetacular. Inclusive com as vozes dos meus amigos, companheiros, né, Josué Mineiro e o Profeta Hernandes, que deixou o vídeo ainda mais emocionante. Para mim foi um vídeo emocionante. Não, foi bom demais. Mais um golaço dessa nova comunicação do São Paulo, né? Com vários profissionais que já estavam lá, é claro, mas com um novo comando, né? Um comando que está dando show em termos de identidade e comunicação dentro do São Paulo Futebol Clube.